nome é Romilson. Nesse vídeo eu vou fazer parte 1 e parte 2, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Na parte 1 agora, eu vou estar mostrando a origem desse nome. O nome Jesus, ele se originou de um outro nome que já era uma falsificação do verdadeiro nome do Mashiach. Primeiro eu quero mostrar para os irmãos que o Eterno não vai aceitar outro nome para o seu filho, a não ser o nome que ele próprio escolheu. Então não adianta os homens aqui na terra ficar criando nomes para o filho do Eterno. Não, o Eterno só aceita o nome que ele mesmo colocou no seu filho. É isso que eu vou estar mostrando para os irmãos. Esse nome que foi dado ao filho do Eterno, ele não foi dado por Maria, por Miriam, pela mãe dele, não. Ele não foi dado por homem algum nessa terra. Esse nome ele foi dado pelo próprio Criador do Universo, Yahweh dos Exércitos. Então, Yahweh dos Exércitos, ele não aceita outro nome para o seu filho, a não ser o nome que ele próprio escolheu. Então vamos começar com o primeiro livro. O primeiro livro que nós vamos estar lendo é 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Diz assim o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul: segundo a graça do Criador que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Paulo, o apóstolo Shaul, ele disse que ele, como bom arquiteto do Criador, ele lançou o fundamento da igreja na cidade de Corinto. Qual era esse fundamento que o apóstolo Shaul lançou? Aqui agora ele vai falar qual é o fundamento. Agora ele fala: porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual, na Bíblia original vai estar, o qual é Yahshua o Mashiach. Isso aqui nós estamos lendo aqui Jesus Cristo, porque essa aqui é uma Bíblia Almeida, viu, irmãos? Isso aqui é uma Bíblia paganizada. Isso aqui foi depois que já haviam mudado o nome do Mashiach. Então o apóstolo Shaul ele falou: porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Yahshua Mashiach. Por que ele falou além do que já está posto, além do que já está colocado? Porque o Eterno já tinha escolhido o nome para o seu filho. O fundamento aqui que Paulo lançou é o nome do Mashiach. O nome do Mashiach é o fundamento da igreja. Então Paulo, como um bom arquiteto escolhido pelo Eterno, ele lançou o verdadeiro nome. E falou: ninguém pode pôr outro nome, ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que o Eterno já escolheu, Yahshua Mashiach. Por quê? Porque na igreja de Corinto, eles estavam querendo iniciar outras igrejas ali com outros nomes, meus irmãos. Eles estavam querendo criar outras igrejas com outros nomes. Veja bem aqui, ó. Vou ler cá atrás para vocês verem. Depois vocês podem ler o capítulo 1 também, que vai falar a mesma coisa. Porque, dizendo um, eu sou de Paulo. Ele estava falando, uns falavam, eu sou de Paulo. E outro, eu de Apolo. Tá vendo? Chegaram a falar, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Uns falavam, eu sou de Pedro. Aí Paulo virou e falou: vocês são carnais, vocês estão lançando outros fundamentos, vocês estão lançando outros nomes, além daquele que já está colocado, o qual é Yahshua Mashiach. Vocês estão tentando lançar outros nomes, além daquele que o Eterno escolheu, que é Yahshua o Mashiach. Então o Eterno, ele não aceita outro nome para o seu filho. Ele não aceita outros nomes que os homens queiram dar para o seu filho. O Eterno não vai aceitar outro nome, porque outro nome é outro fundamento, meus irmãos. Está entendendo a seriedade da coisa? Então o Eterno não aceita outro nome para o seu filho, a não ser aquele que ele escolheu. Aonde mais está isso, meus? Vou abrir aqui agora. Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, ó. Estou só mostrando que é Lucas, capítulo 1. Vamos lá. Ó, olha o que está escrito aí. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Yahshua. Vou repetir para os irmãos, aqui está Jesus, porque essa Bíblia é uma Bíblia Almeida, é uma Bíblia paganizada. No original está Yahshua, porque o seu nome é hebraico. Jesus vem do latim. Jesus vem lá do Vaticano, que significa, que pronunciado lá é Jesus. Então, aqui o anjo Gabriel aparece para Maria. Aqui ó, o anjo aparece para Maria
e fala com ela, você vai colocar o nome dessa criança de Yahusha. Yahusha significa Yah salva. Yah é a salvação. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Então, esse nome que foi dado para essa criança não foi escolhido pela mãe dele. Foi escolhido pelo Eterno. O Eterno teve o trabalho de enviar um anjo seu, um mensageiro seu, até Maria, Miriam, e falou com ela, você vai colocar o nome na criança de Yahusha. Então agora, bateu com o que agora, meus irmãos? Agora bateu com 1 Coríntios. Ninguém pode pôr outro nome além do que já está posto. Por que ele falou isso, além do que já está posto? Porque o Eterno foi quem escolheu o nome para o filho dele. Se fosse assim, o Eterno teria deixado Maria, falaria com Maria, escolhe um nome abençoado aí e coloca nele. O Eterno teria falado isso com ela. Não, o Eterno falou, vai lá, Gabriel, fala com ela que é para colocar esse nome aqui na criança. Yahusha. O Eterno escolheu o nome para o seu filho, não foi os homens que escolheram. Tá vendo aí, ó? Polias, peraí, parar aqui, ó. Polias, o nome de Yahusha. O Eterno mandou escolher. Vou pegar de novo Lucas e vou mostrar para vocês que Miriam, ela obedeceu. Ela não foi rebelde. A mensagem do Eterno tá aqui, ó. Aqui, ó. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Yahusha, que pelo anjo lhe fora posto, antes de ser concebido. Então o nome foi escolhido pelo Eterno. E o Eterno enviou o anjo, e o anjo deu o nome para Maria e falou, Maria, é esse nome aqui que é para você colocar na criança. Olha o que aqui está falando agora. E quando os dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Yahusha, que pelo anjo lhe fora posto. E o anjo é o mensageiro de quem? De Yah. Então Maria obedeceu à voz de Yah, colocou o nome que Yah mandou pôr no seu filho. Então o nome do Filho do Eterno, meus irmãos, não é um nome terreno, não é um nome que os homens poderiam escolher. Não, ele foi escolhido pelo Eterno. O Eterno não vai aceitar qualquer nome para o seu filho, porque aqui no livro de Atos, capítulo 4, versículo 12, olha o que está escrito, meus irmãos. Aqui está escrito assim, ó. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Então, o Eterno aqui, ele está nos mostrando que debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado aos homens pelo qual importa que sejamos salvos. Debaixo de qual céu, meus irmãos? Debaixo do céu do Brasil? Debaixo do céu da Alemanha? Debaixo do céu dos Estados Unidos? Ou debaixo do céu de toda a terra? É lógico que é debaixo do céu de toda a terra. Então, meus irmãos, só tem um céu. É o céu que está debaixo de toda a terra. E debaixo desse céu não há nenhum outro nome. Não é nomes, meus irmãos. Porque o que os homens fizeram? Para os árabes, eles deram o nome do Salvador de Isa. Para os africanos, eles deram outro nome. Para o Brasil, veio Jesus. Para cada país foi enviado um nome diferente. Como se o Salvador pudesse ter vários nomes. Então hoje eles falam Jesus, Yeshua, Yehoshua e assim por diante. Mas aqui está escrito que não. Aqui está escrito que só existe um nome debaixo do céu, pelo qual importa que devamos ser salvos. Então, meus irmãos, não adianta querer criar vários nomes para o Mashiach. O Eterno colocou o nome no seu filho. E ele só aceita o nome que ele colocou. Não adianta esses pastores, esses padres aí ficar dizendo aí, o nome não importa, qualquer nome serve. Não, meu irmão. O Eterno não vai aceitar outro nome para o filho dele, a não ser o nome que ele escolheu. Aí você pode me perguntar, Ramils, por que ele quer esse nome? Por que ele quer que seja esse nome Yahusha? Porque o nome dele tem que estar no nome do filho, meus irmãos. O Eterno quer que o seu nome esteja no nome do seu filho, porque o Eterno nos salva por meio do seu filho. O que vai nos trazer a salvação
é o nome do Eterno. Só que esse nome do Eterno tem que ser invocado na pessoa do seu filho. Por isso que aqui no livro de Êxodo, olha o que está escrito aqui, ó. Êxodo, capítulo 20. Deixa eu ver se é Êxodo 20 mesmo aqui. Deixa eu só verificar. Êxodo 23. Êxodo 23, versículo 21 diz assim: prestem atenção e ouçam o que ele diz. Não se rebelem contra ele, pois não perdoará suas transgressões, pois nele está o meu nome. O Eterno está falando de quem aqui? Está falando do anjo de Ial. Aqui ele aqui, ó. O anjo de Ial. O anjo de Ial vai à sua frente. Olha aí, ó. O anjo de Ial à frente de vocês para protegê-lo. O Eterno falou, ó, eis que envio o anjo à frente de vocês para protegê-los por todo o caminho e fazê-los chegar ao lugar que preparei. Esse anjo aqui é o próprio Yahshua, é o próprio Mashiach. Olha o que diz aqui, que o nome do Eterno está nesse anjo, pois nele está o meu nome. Se vocês blasfemar contra ele, ele não vai perdoar vocês, porque nele está o meu nome. Então o Eterno, ele quer que o seu nome esteja no seu filho. Não adianta os homens querer outro nome, não adianta. Por isso que o nome Yahshua significa, Yah é a salvação, Yah salva. Está entendendo, meus irmãos? Por isso que quando nós vemos aqui no livro de Hebreus, olha o que diz aqui em Hebreus. Tornando, vou trazer aqui para cá, aqui, o celular, para pegar toda a parte aqui, ó. Aqui, ó. Tornando, vou pegar aqui. Ó. Opa. Tornando tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é ainda mais excelente do que eles. Então, o Mashiach, o que aconteceu com ele, meus irmãos? Ele herdou o nome do pai dele no seu nome. Ele herdou. Aí, olha o que está escrito. Quanto o nome que herdou. Como é que você herda algo de alguém? Quando uma pessoa tem alguma coisa, um pai de família morre, fala, o filho herdou a sua herança. O Mashiach herdou o quê? Ele herdou o nome do pai dele. Ele herdou o nome do pai dele no seu nome. Então o nome de Yahshua é um nome teofórico. O que é um nome teofórico, Ramos? Um nome teofórico é um nome que tem origem em outro nome. O nome do Mashiach se inicia com o nome do pai dele, Yahshua. Por isso que em Apocalipse 3, versículo 12, fala, escreverei na testa do vencedor o nome do meu pai e o meu nome. Na testa do vencedor vai estar o nome do pai, Yah, e o nome do filho, Yahshua. Por isso que em Apocalipse 14, versículo 1 fala, viu 144 mil que ostentavam na sua testa o seu nome e o nome do seu pai. O nome na testa dos vencedores vai estar o nome do pai e o nome do filho. E aqui no livro de Filipenses, olha o que diz aqui. Vamos abrir. Filipenses, capítulo 2, versículo 9. Diz assim, por isso o Criador também o exaltou sobremaneira, a mais elevada posição. Ele deu o nome que está acima de qualquer outro nome. O Eterno lhe deu o nome. Que nome é esse aqui que o Eterno deu para ele? Yah. No nome do Filho está o nome do Pai. E o Eterno deu esse nome para o Filho, Yahshua, para quê? Olha aqui. Para que ao nome de Yahshua se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Então, diante do nome Yahshua, é para dobrar todo o joelho que estão sobre a terra. Tá vendo, meus irmãos? E por que todo joelho é para prostrar diante do nome Yahshua? Porque nesse nome está o nome que está acima de todo nome. Porque nesse nome Yahshua está o nome do próprio Eterno, Yah dos exércitos. Olha aí, ó. Pois nele está o meu nome. O Eterno falou, nesse anjo aí que está aí na frente de vocês está o meu nome. Então, meus irmãos, essa história dos líderes das denominações, dos pastores e dos padres, dizer que nome não importa, meu amigo, não vai nessa não que você vai cair do cavalo. Quem acreditar nesses pastores vão cair do cavalo. O Eterno escolheu o nome para o seu filho. E ele disse, o meu nome tem que estar nele, o meu nome tem que estar no meu filho. O Eterno escolheu. Vou estar mostrando mais para vocês. Vamos lá, vamos prosseguir. Eu quero trazer vocês aqui agora, meus irmãos, em mais um versículo aqui mostrando que o Eterno,
ele escolheu o nome para o seu filho. Não adianta. Não adianta esses líderes aí bater contra que o Eterno não vai aceitar outro nome para o seu filho, a não ser o nome que ele escolheu. Vou estar abrindo aqui no livro de Números. Vou trazer para aqui o celular. Vou suspender a tela aqui para vocês verem. Tá aqui, ó. Números capítulo 6, versículo 27 diz assim: assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Se o Eterno pediu para colocar o nome dele sobre os filhos de Israel, para que ele pudesse abençoá-los, imagina no filho dele, meus irmãos. Por isso que vários profetas nas Sagradas Escrituras, como Isaías, Jeremias, Joaquim, todos esses personagens trazem o nome do Eterno nos seus nomes. Isaías é Isha Yal, que significa salvação de Yal. Joaquim é Yalquim, que significa Yal eleva. João é Yalhana, que significa Yal é gracioso. Elias é Elial ou Alial, que significa o Altíssimo é Yal. Então, se o Eterno pediu para colocar o nome dele no nome dos filhos de Israel para que eles pudessem ser abençoados, imagina no filho dele, meus irmãos. Então o Eterno não adianta, meus irmãos, ele não vai aceitar outro nome para o filho dele, se não tiver contido o nome dele lá e o nome que ele escolheu. Yalcha, que significa Yal é a salvação. Cada pessoa, meus irmãos, no Velho Testamento, quando eles recebiam um nome ali, esse nome representava a missão daquela pessoa na terra. Por exemplo, vários nomes ali foram mudados. Jacó, Jacob, foi mudado para Israel, que significa aquele que luta com o Criador. Abraão, seu nome é Abram, foi mudado para Abraão. O Eterno colocou um nome extensivo nele, um nome maior. Abram passou a ser Abraão. Por quê? Porque ele seria pai de multidões. E a missão do Mashiach na terra é qual? É salvar o povo do Eterno. Então o nome dele tem que ter um significado de salvação. Yalcha significa Yal salva. Yal é a salvação. Yal é o Salvador. Porque a palavra Shá significa salvação. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Então veja bem aqui, ó, mais uma passagem aqui, ó. Daniel capítulo 9, versículo 19. Olha o que diz aqui. Yal, ouve, ó Yal, perdoa, ó Yal, atende-nos e age sem tardar por amor de ti mesmo, ó meu Criador. Porque a tua cidade, agora meus irmãos, ó, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. A tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Como é que é o nome da cidade santa? Yal-Shalem ou Yal-Shalam. Como é que é o nome do seu povo? Não é judeus, meus irmãos. É Yal-Din. Din. O hebraico se escreve da direita para a esquerda. Din significa povo. Yal-Din significa povo de Yal. Por isso que lá diz, se o meu povo, os Yal-Din, que se chamam pelo meu nome, se humilharem e buscarem minha face, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Então o nome do Eterno está no seu povo. O nome do Eterno está na cidade santa. O nome do Eterno está contido no nome dos profetas. E o nome do Eterno, é lógico, ele tem que estar contido no nome do filho dele, porque foi ele que escolheu esse nome para o seu filho. Então é isso aí, meus irmãos. Então, não aceite outro nome. O apóstolo Paulo diz, ninguém pode pôr outro fundamento, além daquele que já está colocado, o qual é Yalcha ou Mashiach. O apóstolo Shaul entendeu isso claramente. Ele disse, ninguém tem direito de pôr outro nome, ninguém tem direito de pôr outro fundamento, além do que já está posto. Ninguém pode pôr outro nome no Filho do Eterno, além daquele que já está colocado. É isso que ele está querendo dizer. Além daquele que já está colocado. Ninguém pode colocar outro fundamento para a igreja, além do nome verdadeiro, Yahshua Mashiach. Então, agora que vocês entenderam essa questão, e vamos lá, vamos passar para a parte agora onde o nome foi corrompido, onde o nome foi falsificado, até nós chegarmos nesse nome Jesus, que é um nome de blasfêmia. Mas eu só vou mostrar que o nome é um nome de blasfêmia na parte 2, então não percam a parte 2. Vamos lá, vamos começar lá agora a mostrar para os irmãos como é que esse nome foi
paganizado, como é que ele foi falsificado até chegar nesse nome pagão. Veja bem, irmãos, eu vou abrir aqui agora no livro de Números, na Bíblia hebraica, meus irmãos. Vou pegar a Bíblia hebraica para mostrar para os irmãos. Aqui na Bíblia hebraica, irmãos, nós estamos no livro de Números, capítulo 13. Ok, meus irmãos? Números, capítulo 13, na Bíblia hebraica. Aqui aparece o nome de um personagem chamado Ausha. Na sua Bíblia vai estar Oséias. Deixa eu ver se eu acho aqui. Números na Bíblia portuguesa. Aqui. Deixa eu ver se está aqui. Números. Só que eu vou pegar o capítulo 13. Aqui, ó. Vou abrir o capítulo 13 e nós vamos lá no capítulo 16. Olha o que está escrito aqui, ó. Versículo 16, meus irmãos. Diz assim, ó. E esses são o nome dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, está aí, ó, filho de Num, Moisés o chamou de Josué. Na nossa Bíblia aqui está Josué. Esse aqui já é um nome paganizado. Esse aqui não é o nome do Filho do Eterno. Esse aqui já é um nome corrompido. Está aqui, ó, Josué. Na Bíblia hebraica, meus irmãos, esse nome aqui é Oséias. Esse nome Oséias aqui, ó, transliterado corretamente, não é Oséias, é Ausha, que aparece dessa forma aqui, ó, com essas letras aqui, ó. É o Re, o Vav, o Shin e o Ai. São 1, 2, 3, 4 letras. Re, Vav, Shin, Ai. 4 letras. É Ausha. Ausha passou a ser Yausha. Aqui, ó. Ausha passou a ser Yausha. Nesse nome aqui, Yausha, está contido 3 letras do nome do Eterno. Se você vier aqui nessa Bíblia aqui, vai estar Oséias, que passou a ser Josué. Esse aqui, todos esses 2 nomes aqui estão totalmente fora. É Ausha, que passou a ser Yausha. É interessante, meus irmãos, que o Eterno aqui, ele pediu para colocar o nome dele no nome desse personagem. O nome dele só tinha 1, 2, 3, 4 letras. Passou a ter 5. Tá vendo aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5. Passou a ter 5. Foi acrescentado uma letrinha a mais. Foi acrescentado no nome dele. Foi acrescentada essa letrinha aqui, ó. Vou chegar bem próximo para vocês verem. Foi acrescentado a letra Iod. A letra Iod do nome do Eterno. Foi acrescentado no nome dele. Aí o nome dele passou a conter 3 letras do nome do Eterno. Passou a conter essas 3 letras aqui, ó. Ó. Vamos ver aqui, ó, irmão. Aqui tem 3 letras do nome do Eterno agora, ó. Yod, Re, Vav. E transliterado é Yau. Tá vendo aí, meus irmãos? Eu vou mostrar para vocês a corrupção agora do nome. Até chegar no nome Jesus, que é esse nome pagão aí colocado pela Igreja Católica. Que é um nome pagão e imundo. Vou mostrar para vocês como é que foi feita a corrupção. Então aqui tá 3 letras do nome do Eterno agora. Antes, pode ver que só tinha 2 aqui, ó. Só tinha essas 2 aqui, ó. O Re e o Vav. E aí não pronunciava o nome do Eterno. Só falava Ausha. Mas o Eterno falou com Moisés. Moisés, vai lá e coloca lá o meu nome nele agora. E Moisés, para poder fazer isso, Moisés fez o quê? Moisés acrescentou o Iod. Acrescentou uma letrinha a mais. Essa letrinha aí, ó. Acrescentou o Vav. Aí o nome dele passou então a ter 3 letras do nome do Eterno agora. O nome do Eterno passou a estar contido no nome desse personagem aqui, ó. Que você conhece como Josué. Aqui, ó. Mas não é Josué. Seu nome não é Josué. Seu nome é Yausha. O nome do Eterno passou a estar no nome dele aí aqui agora. Deixa eu grifar aqui de novo. Pera aí. Aqui. 3 letras do nome do Eterno passou a estar no nome dele. Olha essa aí, ó. Chegando bem pertinho para você ver, ó. Tá vendo, meus irmãos? Aí, ó. 3 letras do nome do Eterno. Yod, Re, Vav. Por que, ó, meus, que o Eterno escolheu que o nome dele estivesse no nome desse personagem aí, ó, meus? O Eterno escolheu porque esse personagem aí, ele é uma tipologia do Filho do Eterno. Ele representa o Filho do Eterno no Velho Testamento. Foi ele que introduziu o povo do Eterno na terra do descanso, na terra de Canaã. Da mesma forma que o Filho do Eterno vai nos introduzir no milênio,
no descanso. Então ele é uma tipologia exata do Filho do Eterno. Então o Eterno estava querendo mostrar o quê? O Eterno estava querendo mostrar que o filho dele ia vir com esse nome aí. Por isso que Moisés, inspirado pelo Espírito do Eterno, mudou o nome dele de Yahusha para Yahusha. Porque o Filho do Eterno ia vir com este nome aí, meus irmãos. Tá vendo aí? Então isso começou lá no Velho Testamento. Lá no Velho Testamento foi o Eterno, pelo Espírito, colocou na mente de Moisés. Moisés, coloca o meu nome nesse rapaz aí, ó. Porque o meu filho no futuro vai vir com este nome aí, ó. Yahusha. E aí, meus irmãos, nós podemos vir aqui agora, ó. Outro personagem aqui que representa o Filho do Eterno. Esse sumo sacerdote aqui, ó. Esse aqui está em Zacarias 6, versículo 11. Olha o outro personagem que traz o nome do Filho do Eterno aqui, ó. Olha o que vai aqui, ó, 11. Pegue a prata e o ouro, faça uma coroa e coloque-a na cabeça do sumo sacerdote Josué. Tá vendo aí? Filho de Jeozadak. Diga-lhe que assim diz Ial dos Exércitos. Aqui está o homem cujo nome é Renovo. E ele sairá do seu lugar e construirá o templo do Eterno. Olha o versículo 13. E ele construirá o templo do Eterno, de Ial. Será revestido de majestade e se assentará em seu trono. Isso aqui é uma tipologia exata de Ial. Sentará no seu trono para governar. E ele será sacerdote no trono e haverá harmonia entre os dois. Está querendo dizer que ele iria ser rei e sacerdote ao mesmo tempo. Yahusha, no milênio, vai ser rei e sacerdote ao mesmo tempo. Então esse personagem aqui, ele tem o nome do Filho do Eterno. E o Filho do Eterno veio com o nome dele. Aqui está Josué, mas é nome paganizado. Vamos para a Bíblia hebraica agora, que eu vou mostrar para vocês lá de novo lá. Deixa eu ver aqui, ó. Tá vendo aí? Esse nome aqui é um nome paganizado. Vamos embora lá, vamos embora para a Bíblia lá. Então nós estamos em Zacarias. Zacarias na Bíblia hebraica. Vou abrir aqui para vocês agora. Zacarias, ó. Capítulo, só para mostrar para vocês que é Zacarias, capítulo 6, versículo 11. Vou levantar aqui para vocês, ó. Zacarias, capítulo 6 aí, ó. Zacarias, capítulo 6, versículo 11. Então veja bem. Vou pegar aqui agora. O versículo 11, tá aqui, ó. Olha aqui o nome dele aqui, meus irmãos, ó. Como é que ele aparece agora, ó. Tá vendo aí? Olha o nome do Eterno aí de novo aí, ó. E olha o nome aí. Yod Rei Vav Shin Ai. Yahusha. Coloca a coroa na cabeça de Yahusha. Porque ele será sacerdote, será rei. Vai sentar no seu trono e ele edificará o meu templo. Tá vendo, meus irmãos? Aqui, ó. O mesmo nome que tá aqui, ó. Em Números. Aqui, ó. O mesmo nome. O mesmo nome. Porque esses dois personagens representam o Filho do Eterno, e esses dois personagens no Velho Testamento, eles vieram com o mesmo nome que o Filho do Eterno veio, Yahusha. E o nome do Eterno está contido no nome desses dois personagens. Tá entendendo então, meus irmãos? E aí, Romeu? E aí, o que aconteceu então? E aí, o que aconteceu, meus irmãos? Que quando Yahusha veio à terra, os fariseus e os escribas, eles detestaram o Filho do Eterno. Ao ponto de, meus irmãos, de que quando eles foram para poder redigitar os pergaminhos novamente, quando foram para poder copiar e editar os pergaminhos novamente, na hora que chegava nesse nome aí, eles viram e falaram assim, não, tira o nome do Eterno desse nome aí, tira aí. Porque esse personagem que veio, eles estão dizendo que ele é o Machia que nós rejeitamos. Como nós não queremos ele como nosso Machia, nós vamos apagar o nome dele da história. Nós vamos apagar o nome dele da memória das pessoas. Nós não vamos deixar o nome dele na memória das pessoas. Então o que eles fizeram? Eles reduziram, eles tiraram o nome do Eterno desse nome aqui, ó, para poder apagar o nome do Machia da história. Eles tirou duas letras do nome do Eterno desse nome. Eles tiraram essas duas letras aqui, ó, Re e Vav. E além de tirar essas duas letras aqui, eles acrescentaram um Vav aqui, ó, onde está aqui, ó. Eles acrescentaram um Vav aí, ó. Então vou chegar bem perto aqui para vocês verem as duas letras que foram tiradas do nome do Eterno. Foi tirado desse nome aí, ó, para poder negar que o Machia esteve aqui nessa terra. Eles tiraram essas duas letras aí, o Re e o Vav. E acrescentou um Vav no final. O nome ficou terminando com Shua, em vez de terminar com Chá. Vou mostrar para vocês agora eles reduzindo o nome.
Agora eu vou mostrar para vocês agora eles reduzindo o nome. Eu vou aqui agora em Neemias, tá aqui. Neemias, capítulo, deixa eu pegar o capítulo aqui para me ver, capítulo 8, Neemias. Isso aqui, meus irmãos, foi quando eles vieram depois do cativeiro na Babilônia lá e adotaram toda aquela idolatria da Babilônia ali. E depois que Yahusha veio na terra, quando Yahusha veio com o nome de Yahusha, eles viram e falaram assim, agora vamos tirar o nome do Eterno desse nome. Esse nome não é digno de levar o nome do Eterno. E esse aqui não é o nosso Mashiach. Não é o nosso Mashiach. Vamos reduzir esse nome então. Aí eles reduziram, o nome ficou assim, ó, nos pergaminhos novos. Só para esclarecer para os irmãos, é o seguinte, meus irmãos. Não tem pergaminhos, não tem nenhum pergaminho, meu irmão, datado do ano 300. Só tem pergaminho de 300 a 400 depois do Mashiach. Os pergaminhos antigos se perderam, a não ser os pergaminhos que foram achados na gruta de Qumran. Os pergaminhos que foram achados na gruta de Qumran, eles trazem o nome original, eles trazem esse nome aqui, ó. Mas os pergaminhos que foram redigidos pelos escribas e fariseus depois que Yahusha veio na terra, que são datados do ano 300, do ano 400 para cá, o nome já aparece faltando o nome do Eterno. Aí o nome aparece assim, ó. Tá vendo aí, meus irmãos? Tá vendo aí agora que tá faltando 2 letras do nome do Eterno? Como é que esse nome é pronunciado, meus? Yeshua. Foi desse nome aí que veio o nome Yeshua. Tá vendo aí? Deixa eu colocar aqui e mostrar para vocês aqui algo, ó. E acrescentou essa letrinha aqui, ó. Essa letrinha aqui foi acrescentada, ó. Tirou 2 letras do nome do Eterno e acrescentou essa letrinha aqui no final, meus irmãos, ó. Acrescentou essa letrinha aí no final, ó. Tá vendo aí? Acrescentou um Vav no final. O nome ficou Yeshua. Para que eles fizeram isso, amigos? Eles fizeram isso para ocultar o nome do Eterno, o nome do Filho do Eterno e apagar o nome do Filho do Eterno da memória das pessoas. Foi para isso que eles fizeram isso. Só para vocês terem ideia, aqui é Neemias capítulo 8. Neemias capítulo 8. Se você ler lá, vai estar falando assim, ó, Josué, filho de Num. Igual tá no livro de Números, capítulo 13, aqui, ó. Filho de Num, Moisés chamou Josué. Então, é a mesma, tá falando do mesmo personagem. Porém, aqui, o nome dele tá reduzido, ó. Ó, tá falando aqui, ó. Ishua, filho de Num. Ishua, filho de Num. Só que aqui, na Bíblia Antiga, tá falando Yahusha. Tá vendo? Yahusha, filho de Num. O Eterno falou com Moisés, coloca o nome dele de Yahusha. Yahusha, filho de Num, você coloca o nome dele de Yahusha. Aí, ó. Mas aí, aqui agora já começou. Aqui eles começaram a reduzir o nome. Então, no livro de Esdras, no livro de Neemias, esse nome ele já aparece reduzido. Eles tentando ocultar o nome do Filho do Eterno. Agora, olha aqui, ó. Por que eu estou dizendo que eles tentaram ocultar o nome do Filho do Eterno? Porque aqui, ó. Olha aqui, ó. Isso aqui é o Talmud, meus irmãos. Olha o que está escrito no Talmud. Os pastores não falam isso para você, não. Mas eu vou falar agora. Eu vou mostrar, meus irmãos. Se você entrar na Wikipédia e pesquisar no dicionário Wikipédia, olha o que está escrito lá no Talmud dos fariseus. No Talmud, príncipe interpreta Yeshu. Olha o nome que é esse aqui, ó. Que eles ainda reduziram. É Yeshua, eles colocaram Yeshu como uma forma abreviada de Yeshua e argumenta que esta era a forma pela qual o Messias era conhecido pelos Yaldim. Tá vendo? De qualquer forma, as narrativas de Toledo e Yeshu tipicamente explicam a designação Yeshu como um acrônimo da frase hebraica. Ó, essa frase que aparece lá, ó. Aí eles pegaram 3 letras dessa frase aqui, ó, reduziram aqui, ó. O Yod, o Shin e o Vav aqui no final, ó. Eles pegaram 3 frases dessa letra e toda vez que eles iam pronunciar o nome do Mashiach, eles colocavam essa frase. Qual que é o significado dessa frase, Ramiro? Olha o significado dela aqui, ó. Que seja esquecido o seu nome e sua memória. Tá vendo aí, meus irmãos? Que seja esquecido o seu nome e sua memória. Então esse acrônimo aqui, que está lá no Talmud,
é a indignação dos fariseus. Eles queriam que o nome do Mashiach fosse esquecido, fosse apagado da memória. Então quando eles se referem a esse nome, eles colocam Ishu, que é a redução do nome Yeshua, que também já é uma redução do nome original, Yahshua. Então eles fizeram de tudo, meus irmãos, para poder apagar o nome do Mashiach, apagar da memória. E aonde está registrado isso, meus? Está registrado não só no Talmud, meus irmãos. Não é só no Talmud que está registrado isso, não. O próprio Eterno mostrou que eles iam fazer isso. Eles iam tirar o nome dele do nome do filho dele e ia deixar isso explícito para todo mundo ver. Basta a pessoa ler o Talmud lá, vai estar escrito lá, ó, que seu nome, que seja esquecido seu nome e sua memória. Mas está registrado isso. O Eterno também revelou isso para nós aqui, ó. Revelou em Jeremias, capítulo 11, versículo 19, o Eterno mostra que eles iam tentar apagar o nome do seu filho da memória, e tentar apagar o nome do seu filho da história da humanidade. Aqui, ó. Olha o que está escrito aqui, ó. E eu era como um cordeiro, como um boi que levam à matança, porque não sabia que maquinavam propósito contra mim, dizendo, destruamos a árvore com seu fruto. Ou seja, vamos matar ele e vamos destruir o seu nome. A árvore aqui é a pessoa do Mashiach, o seu fruto é o seu nome. Ó. E cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Não foi isso que eles fizeram aqui? Os escribas no Talmud? Não foi isso que eles fizeram? Eles não tentaram fazer o nome do Messias cair no esquecimento? Eles não tentaram fazer com que o seu nome fosse apagado da memória das pessoas? Então o Eterno revela isso aqui no livro de Jeremias. Mas como é que eles fizeram isso, meus? Como é que eles fizeram isso, meus? Tirando 2 letras do nome do Eterno aqui e colocando esse nome pagão aqui, ó. Yeshua. Então eles tirou 2 letras do nome do Eterno, eles tirou do nome do filho dele, que eles tirou essas 2 letras aqui, ó. Para poder tentar apagar o nome do filho do Eterno da memória das pessoas. Então espero, meus irmãos, que até aqui vocês tenham entendido. Vamos dar continuidade agora para nós chegarmos nesse nome Jesus. Meus irmãos, agora eu quero mostrar para vocês que o nome Jesus, ele se originou a partir desse nome aqui, ó. Esse nome aqui já havia sido falsificado. Então o nome Jesus é a falsificação daquilo que já era falso. Tá entendendo, meus irmãos? Esse nome aqui, sem sinal massorético, se pronuncia Yeshua. Aliás, é Yeshua. E com sinal massorético é Yeshua. Com sinal massorético é Yeshua. Aí no Talmud eles colocaram como? Eles colocaram assim, Ishu, tirando a letra A no final. Tá vendo, meus irmãos? Eles tirou a letra A no final aqui. Aí ficou Yeshu, né? Yeshu sem a letra A. Agora interessante que no grego, meus irmãos, eles falam que no grego não existe essa letra aqui, ó, S com H. Eu não acredito nisso, mas eles falam que lá não existe essa letra com H. Por isso que lá eles colocaram o nome para Yesu, depois Iesus, depois Jesus. Eles falam que lá não existe a letra S com H. Eu não acredito nessa tática. É por isso que quando nós pegamos essa Bíblia aqui, ó, essa Bíblia aqui é a Bíblia Thompson. Se você tiver uma em casa aí, você pode ir lá na página 1378, ela é uma Bíblia de estudo. Você vai ver lá falando o padre João Ferreira de Almeida, como é que ele traduziu o nome. Ele traduziu para Jesus Cristo. O João Ferreira de Almeida, muitos pensam que era um evangélico, mas não era. Ele é um padre. Olha o que está escrito aqui, ó. O Novo Testamento, isto-lhe todos os sacros santos livros e escritos evangélicos e apostólicos do novo concerto de nosso fiel Salvador e Redentor, Jesus Cristo. Agora traduzido em português por João Ferreira de Almeida. Então João Ferreira de Almeida colocava como? E colocou aí, ó, Jesus Cristo. Tá vendo aí, meus irmãos? E veja bem, meus irmãos, não foi difícil para a igreja primitiva aceitar esse nome. Por quê? Porque até aqui, ó, na igreja de Pérgamo, que o nome do Mashiach ainda estava sendo conservado. Mas depois da era da igreja de Pérgamo, depois do ano 215 em diante ali, houve uma corrupção. O nome do Mashiach foi mudado.
Mas até que nessa era aqui, ó, o nome ainda estava sendo conservado. Deixa eu ler para os irmãos aqui, para os irmãos verem aqui, ó. Vou ler, ó, o versículo 13. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Olha o que ele fala aqui agora, ó. E conservas o meu nome, e não negastes a minha fé. Até aqui, a igreja primitiva ainda estava conservando o nome Yahshua, o nome verdadeiro. Mas quando Constantino entrou para dentro da igreja, tudo foi corrompido. O paganismo entrou, ídolos entraram para dentro da igreja, os nomes foram todos agreciados, os nomes foram mudados. Hoje está cheio de nomes agreciados lá dentro das escrituras, por exemplo, fariseus, jebuseus, saduceus, tudo em homenagem a Zeus. O próprio nome Deus vem de Zeus. Então fariseus, jebuseus, saduceus, tudo em homenagem a Zeus. E aí aqui o nome foi mudado. Então algumas pessoas falam assim, vocês retens o meu nome. Outros falam, vocês foram fiel ao meu nome. Até que ela ainda não tinha sido, o nome ainda não tinha sido mudado. E eles aceitaram fácil. Por quê? Porque lá em Pérgamo, nessa cidade aqui, Pérgamo, tinha uma deusa chamada Iasso ou Iesso. Aqui ela que era a deusa da saúde. Olha ela aqui, ó, uma deusa da mitologia grega. Era a deusa da saúde, filha de Asclepto. Olha o nome dela aqui, ó, Iasso. Alguns falam Iasso, outros falam Iesso. Tá vendo? Aqui, ó, deixa eu pegar aqui na Wikipédia aqui, deixa eu ver se é aqui, tá? Não, não é aqui não. Vou achar a página para os irmãos aqui. Então, essa deusa Iasso, foi desse nome dessa deusa aqui, que veio o nome Iesso. Tá entendendo, meus irmãos? Foi dessa deusa aqui que veio o nome Iesso. Foi dessa deusa. Essa deusa Iasso, a deusa da saúde. Olha ela aqui, ó. Achei a página que eu queria achar para os irmãos. Essa página aqui, ó. A página da Wikipédia, ó. Iasso, tá vendo? Ó. Ou Iesso. Tá aqui, ó. Iasso ou Iesso. Ela era pronunciada assim. Então, não foi difícil para a igreja aceitar, porque a idolatria já estava lá. E a idolatria então entrou. O paganismo entrou. Houve um sincretismo. Entrou o nome dessa deusa aí, eles colocaram. Por isso que o João Ferreira de Almeida colocou, e está aí, ó, no grego aí, mostrando para os irmãos. E o que eu quero trazer para os irmãos então? E aí depois eles optaram pelo nome Jesus, né? Tá aqui, ó, Jesus, no latim, né? Vou colocar aqui. Aí, ó. Jesus. Do latim traduzido para o português ficou Jesus. Eles apenas acrescentaram esse S aqui, ó. Eles acrescentaram esse S aqui no nome, meus irmãos. Essa letra S aqui no nome. E isso passou a ser Iesus. Agora, irmãos, por que eles acrescentaram esse S aqui no nome? E não colocaram a letra A? Já que lá os fariseus estavam, os escribas sabiam que o nome terminava com Yeshua. Eles sabiam que o nome terminava com Yeshua, com o A no final. Por que então que os padres não colocaram o A no final? É interessante que no Velho Testamento, meus irmãos, os padres deixaram o A no final. Mas para o Novo Testamento não. Olha o jeito que eles colocavam aqui, ó. Se você pegar a sua Bíblia aí no livro de Neemias, capítulo 7, ou Neemias, capítulo 8, capítulo 8, versículo 17, na sua Bíblia vai estar assim, ó. Jesua, terminando com A no final. Tá vendo aí que termina com A no final? Termina com A no final. Mas se você for para o Novo Testamento, não vai terminar com A, vai terminar com S. Vai ficar Jesus. Por que eles optou pelo S e não pelo A, meus irmãos? Porque eles queriam paganizar o nome do Mashiach. Eles queriam colocar um nome de blasfêmia, que significa isto é um porco. Se eles tivessem deixado o A no final, o nome não teria significado de porco. Então eles optaram por colocar o S no lugar do A. Aí o nome ficou Iesus, do latim para o português, Jesus. Então eles colocaram o S para poder blasfemar, porque Iesus no latim, meu irmão, vou trazer para vocês aqui, ó, o significado aqui, ó. Quando você separa, significa isto é porco, ou seja, porco. Tá aí, ó. Ou seja, porco.
A palavra Iê, meus irmãos, no latim, vou trazer para vocês aqui na Wikipédia, Iê no latim significa isto é, tá vendo? Eu vou colocar aqui, ó, no celular para vocês verem, vou virar aí, ó. Significa isto é, ou significa isso aqui, ó, ou seja. Antigamente, o Google Tradutor não traduzia ou seja, não. O Google Tradutor não punha aqui, ó, nessa página aqui, ó. Ele não punha ou seja. Ele não punha ou seja, não. Ele punha isto é porco. Isto é porco. Porque a palavra ie no latim significa ou seja ou isto é. Igual tá aqui, ó. No Wikipedia, aqui, ó. Então, irmão, o motivo da Igreja Católica ter optado pelo S no final aqui é justamente blasfemar o nome do Filho do Eterno, chamar ele de porco. A palavra Zeus, que eu mostrei para vocês o significado da palavra Ie. Agora eu vou mostrar para vocês o significado da palavra Zeus. Zeus na Wikipédia significa aqui, é isso aqui, ó. Zeus, deixa eu grifar aqui. Zeus é um gênero de mamífero pertencente à família Suidae, Suídeos, que inclui, entre outros, vamos chegar o celular para cá, que inclui, entre outros, o porco doméstico e o javali. Tá vendo aí, irmãos? Então a palavra Zeus significa porco, suíno, javali. Então igual que você tá aí, ó, você coloca e aparece ele aí, ó, o porcão aí, ó. Então a Igreja Católica, ela fez de tudo para poder blasfemar contra o Filho do Eterno. Por isso que no Apocalipse 17, versículo 3 fala: vi uma mulher montada numa besta, cheia de nomes de blasfêmia. Mas eu vou falar isso na segunda parte, meus irmãos. Essa aqui é a primeira parte do vídeo. A próxima parte é só mostrando que o nome Jesus é um nome de blasfêmia e foi colocado pela Igreja Católica. Tá entendendo, meus irmãos? Foi colocado pela Igreja Católica. Ela rasgou os pergaminhos originais e optou por esse nome pagão e mudou todos os nomes da Bíblia. Tá entendendo, meus irmãos? É tanto, meus irmãos, que aqui no livro de Marcos, aqui, ó, antes de eu terminar, eu vou mostrar algo para vocês. Eles perguntaram para Yahshua assim, qual que é o maior mandamento? E aí Yahshua respondeu para eles. Aqui na Bíblia, no livro de Marcos 12, versículo 29, diz assim, ó, e Yahshua respondeu-lhes, o primeiro de todos os mandamentos é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isso na Bíblia Almeida. Mas se nós formos para a Bíblia original, vai estar assim, ó, Yahweh, o nosso Criador, é o único Altíssimo, e não existe outro além dele. Mas por que está Senhor aqui, meus irmãos? Porque eles tiraram o nome do Eterno, que aparece 6.828 vezes só no Velho Testamento, e colocaram Senhor no lugar. O nome do Eterno, Yahweh, ele estava tanto no Novo Testamento quanto no Velho Testamento, meus irmãos. Mas a Igreja Católica foi lá e tirou o nome do Eterno do Velho Testamento e do Novo Testamento e colocou Kyrios, que significa Senhor. Como é que eu posso provar que Yahshua pronunciou o nome do Eterno? Ele não falou Senhor, Yahshua falou o nome do Eterno. Aqui, ó, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Olha o que diz aqui, ó. Aqui diz assim, ó, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Mas quando você vai numa Bíblia como a Bíblia Jerusalém, ou quando você vai no Velho Testamento, se você for na Bíblia Jerusalém, lá está assim, ouve, ó Israel, Yahweh é o nosso Deus, e não existe outro além dele. Lá aparece o tetagrama. Na Bíblia original, meus irmãos, não, na Bíblia hebraica, aparece Yod-He, Vav-He, nesse versículo aqui, ó. Yod-He, Vav-He. Na Bíblia hebraica aparece. Quer que eu mostre para os irmãos lá o nome do Eterno aqui no livro de Deuteronômio? Deixa eu pegar aqui. Aqui, meus irmãos, aqui eu abri a Bíblia hebraica. Estou aqui, ó, Deuteronômio 6, versículo 4, aqui, ó. Olha o nome do Eterno aí, ó. Então ele falou, ouve, ó Israel. Tá vendo aí? Olha o nome do Eterno, Yod-He, Vav-He, ó. Aqui, ó, Israel, aqui, ó. Então tá aqui, ó, Israel, aqui, ó. Então, o nome do Eterno, o Mashiach, com certeza, na hora que eles perguntou qual que é o maior mandamento, ele falou, ouve, ó Israel, Yahweh é um. Por quê? Porque na Bíblia hebraica está o nome do Eterno, Yod-He, Vav-He. E aí a Igreja Católica fez o quê, meus irmãos? Ela tirou o nome do Eterno, tanto do Novo Testamento, quanto do Velho Testamento, e colocou Senhor no lugar.
e ela tirou o nome Yalcha, porque com certeza os apóstolos, na hora que fez o Novo Testamento, na hora que eles começaram a escrever o Novo Testamento, eles colocavam o nome do Mashiach Yalcha, e não Jesus, e não Iesus. Interessante, meus irmãos, é ver os pastores, os padres, os professores defenderem esse nome pagão, Jesus. Tem até um professor aí, aqui no YouTube, aqui, ó, que ele disse que o nome foi transliterado, o nome Jesus foi transliterado corretamente. Escreveu aí, ó, transliteração do nome Jesus. Esse nome nunca foi transliterado, pelo contrário, o nome do Mashiach não foi transliterado. Aqui está o nome do Mashiach, ó, Yod, He, Vav, Shin, Ai, com as 5 letras aqui, ó. Esse nome aqui não foi transliterado, ele foi deturbado, ele foi destruído, ele foi falsificado. Transliterado ele não foi, não. Por quê, meus irmãos? Porque eles tiraram essas 2 letras aqui do nome do Eterno, que aparece no nome do filho dele, eles tiraram, o nome ficou dessa forma aqui, ó, Yeshua. Eles acrescentam o sinal mostorético aqui e passam a falar Yeshua, que é esse E aqui, ó. Aí eles passam a falar Yeshua. Então esse nome do Mashiach aqui, ó, foi destruído. Eles tirou 2 letras do nome do Eterno aqui, ele aqui, ó. Aí, tirou 2 letras do nome do Eterno. Agora eu pergunto, meus irmãos, com que autoridade, com que autorização os rabinos, os fariseus, tiraram 2 letras do nome do Eterno, do nome do filho dele? Se foi o próprio Eterno que mandou Moisés, mandou Marcha colocar o seu nome no seu filho lá, ó, mandou colocar no nome de Josué Yalcha, mandou colocar no nome daquele personagem lá do Velho Testamento, o Eterno mandou colocar esse nome no nome dele. Para que eles foram lá e tirou? Com que autoridade eles tiraram essas 2 letras aqui? Isso é demônio, meus irmãos. Isso aqui, e outro, esse nome aqui nunca foi transliterado. Primeiro eles deturbaram o nome do Filho do Eterno, eles arrebentaram com o nome aqui, ó, tirou essas 2 letras aqui, eles acabou com o nome. Como é que eles tirou o nome do Eterno? Acabou com o nome, não tem o nome do Eterno, o nome do Filho mais aqui, passou a ser esse nome aqui agora, Yeshua, sem o nome do Eterno. Então não é o nome do Filho, se não tem o nome do Eterno, não é o nome do Filho, porque o nome do Filho é um nome teofórico, tem que conter o nome do Eterno. Então isso aqui nunca foi uma transliteração. Isso aqui foi uma falsificação, uma deturbação. Aí eles viraram e falaram assim, aí ficou Ishu. Aqui, eles viraram e falaram assim, aí para transliterar para o grego, como não poderia terminar com o A aqui no final, aqui, eles colocou o S, porque senão o nome ia soar como um nome feminino no grego. Ah, não poderia colocar o A aqui não, porque aqui está o A aqui, ó. O Ai, né? Aqui, ó. Yod, Shin, Vav, Ai. Yeshua, aqui o A aqui no final, aqui, ó. Não poderia terminar com o A não no grego, senão o nome ia soar como um nome feminino. Essa é a maior enganação. Aí o senhor disse que colocou o S, porque o nome ia soar como um nome feminino. Mentira, meus irmãos. Por que é mentira? Porque a Bíblia, a Septuaginta grega, ela traduziu corrompido na Septuaginta. Eles deixou Jesua, aí ó. Confira isso aí na sua Bíblia aí, ó. Neemias capítulo 7. Versículo 7, por que então no Velho Testamento, no grego do Velho Testamento, que isso aqui é o grego do Velho Testamento corrompido, por que eles deixou terminando com A então? Quer dizer que aqui agora pode falar Jesua, mas no Novo Testamento tem que ser Jesus. Hã? Por que no Velho Testamento pode terminar com A e no Novo não pode? Aqui ó, Esdras capítulo 3, versículo 3 aí ó, terminando com A no final. Por que pode terminar com A? Na Septuaginta pode terminar com A o Velho Testamento e no Novo não pode. Por que no Novo tem que terminar com o S no final? De Jesus. Que é isso, moço? Vocês colocou o S no final aqui, foi para poder blasfemar, para poder ficar a palavra Zuz no final e não a palavra sua. Sua, porque a palavra sua não dá o nome porco. Zuz é que é porco. E aí depois, por final, diz que o nome aqui, a letra J... A letra J veio depois, tal, tentando dar uma explicação. Não, moça, a letra J só passou a existir depois do ano 1515. Ela não existia antes do ano 1515. E até hoje no hebraico não existe a letra J. Essa letra J não existe no hebraico. Ela vem lá do latim. Iesus. Depois eles colocaram a letra J e ficou Jesus. Então, meus irmãos, não percam o próximo vídeo. Próximo vídeo eu vou estar mostrando que o nome Jesus, significa porco. Eu vou estar mostrando para vocês que esse nome é um nome de blasfêmia contra o Filho do Eterno. Então, não percam a segunda parte desse vídeo. Espero que vocês tenham entendido esse estudo. Fiquem na paz e na graça do Eterno, meus irmãos. Porco-dio. Não sei se os irmãos já ouviram falar sobre essa frase.
porco Dio. Dio significa Deus, Deus porco. Essa frase, ela veio dos italianos. Quando nós queremos saber o significado de um nome, nós temos que olhar o seu significado na sua língua de origem. O significado do nome Jesus, do nome Jesus, o significado é esse aí, ó. Ou seja, porco. O zus no latim significa porco. Você pode pesquisar isso aí. Você não precisa acreditar em tudo que nós estamos falando aqui não. Você pode correr atrás e pesquisar. Muitos não sabem, mas o porco em Roma, ele é um deus. Ele é um deus lá em Roma. Aqui, ó. Olha o seu nome aqui, ó. Mox. Deus dos porcos. Todo crente sincero que quer servir ao Eterno de coração não deve se dirigir ao Filho do Eterno com este nome. Então, meus irmãos, são várias passagens que nos mostram que o cordeiro é que simboliza, o cordeiro é que representa Yahshua e não o porco. Bom, meu nome é Romilson, estou aqui para gravar mais um vídeo para os irmãos. Veja bem, meus irmãos, todo crente sincero que quer servir ao Eterno de coração não deve se dirigir ao Filho do Eterno com este nome. Este nome ele foi colocado no meio do cristianismo pela Igreja Católica. E ela fez isso de propósito. Ela fez isso para que todas as vezes que o crente se dirigir ao Filho do Eterno com este nome, eles estejam blasfemando contra ele. Então, você que está me assistindo aí pela primeira vez, não confie em tudo que nós vamos falar aqui. Pelo contrário, corra atrás, pesquise, para depois você tirar as suas próprias conclusões. Então vamos lá, meus irmãos. Eu quero estar lendo Apocalipse, capítulo 17, versículo 3. Aqui diz assim: Ele me levou no poder do Espírito para um deserto, e vi uma mulher sentada sobre uma fera, ou seja, sobre uma besta, cor de escarlate, que estava cheia de nomes blasfemos. Veja bem, meus irmãos, aqui o apóstolo João, o apóstolo Iohanna, ele foi levado pelo Espírito do Eterno até o deserto. E no deserto ele teve uma visão de uma mulher sentada sobre uma besta cor de escarlate. E nessa besta estava escrito nomes de blasfêmia. Romilson, que mulher é essa? Essa mulher, meus irmãos, é a Igreja Católica. É por isso que está escrito aí que ela estava vestida com a veste cor de escarlate. Essa cor de escarlate aí é a cor que os papas e os cardeais do Vaticano sempre usaram e usam até hoje. Por isso que ela está vestida com essa cor de escarlate. Escarlate é a cor do pecado. E diz que ela estava sentada sobre uma besta cheia de nomes blasfemos. Romilson, que besta é essa? Essa besta é o Império Romano. O Império Romano sempre foi governado pelos imperadores. Calígula, Tibério, César Nero, Dominiciano. Mas depois que os imperadores morreram, se foram, quem assumiu a rédea do Império Romano foi os papas, foi a Igreja Católica. Ela que assumiu a rédea do Império Romano. Então por isso que diz que essa mulher está sentada sobre essa besta, ou seja, sobre o Império Romano. Como é que nós podemos saber que essa mulher é a Igreja Católica? Para nós sabermos que essa mulher é a Igreja Católica, basta nós virmos aqui, ó, Apocalipse 17, versículo 18, diz assim: A mulher que você viu representa a grande cidade que tem um reino sobre os reis da terra. Então está dizendo que essa mulher, ela representa a grande cidade que tem um reino sobre os reis da terra. Que cidade é essa? Essa cidade é a cidade do Vaticano. Por isso que aqui, ó, no Apocalipse 17, versículo 9, diz assim: Isto exige uma mente sábia. As 7 cabeças representam 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. A mulher aqui, no caso, está sendo representada pelo Vaticano. Se você mandar pesquisar na internet, você colocar lá, o Vaticano se localiza sobre 7 montes, 7 colinas, lá vai estar escrito. Lá vai estar escrito até o nome das colinas, vai estar escrito Avinal, Esquirinal, Viminal, Capitolino. Lá vai estar o nome dos 7 montes. O Vaticano então se localiza sobre 7 montes. Então essa mulher é a Igreja Católica. Por isso que aqui diz que ela está embriagada com o sangue dos santos e das testemunhas de Yahshua. Olha o que diz aqui, ó.
Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Ialcha. Por quê? Porque ela matou os seguidores de Ialcha na Inquisição. Na Inquisição, a Igreja Católica matou muitos mil crentes. Ela jogava eles em cima de pau a pique, ela derretia estanho, despejava no ouvido dos crentes. Então ela está embriagada com o sangue das testemunhas de Ialcha. E aqui está dizendo que essa mulher está sentada sobre o Império Romano, que está cheio de nomes blasfemos. Um desses nomes, meus irmãos, que essa mulher propaga é o nome Jesus. É ela que leva esse nome blasfemo para as nações, para tribos, povos, línguas e nações. Então, um dos nomes blasfemos, ela leva vários nomes, como Deus, por exemplo, que vem de Zeus. Então, ela propaga esses nomes blasfemos. E um dos nomes blasfemos que essa mulher leva é o nome Jesus. Então, veja bem, meus irmãos, da agora para frente, mais uma vez eu quero estar mostrando para os irmãos que esse nome Jesus é um nome de blasfêmia. E eu vou estar usando documentos e vou estar usando a própria escritura para mostrar isso para os irmãos. Então você, meu irmão, que já tem esse conhecimento, você que já sabe que esse nome Jesus é um nome de blasfêmia, nos ajuda a divulgar esse vídeo, a passar esse vídeo para frente, para mostrar para outros irmãos que ainda não têm esse entendimento. Ok, meus irmãos? Eu vou começar pelo Google aqui, o Google Tradutor. No Google Tradutor, meus irmãos, eu coloquei do latim para o português. Por quê? Porque a origem do nome Jesus é do latim. Esse nome ele vem do latim, ele não vem do hebraico. Ialcha vem do hebraico, mas Jesus não, Jesus vem do latim. E no latim está escrito assim, ó, Iesus. Então, meus irmãos, quando nós queremos saber o significado de um nome, nós temos que olhar o seu significado na sua língua de origem. Por exemplo, quando eu quero saber o significado do nome Ialcha, eu tenho que olhar então na língua hebraica. Qual é o seu significado na língua hebraica? Então aqui nós vamos olhar o significado do nome Jesus no latim, porque ele vem do latim. Do latim é Iesus. E para nós sabermos o significado do nome Iesus no latim, nós precisamos separar o Ie do Zus. Tem até muitos líderes aí, pastores, e esses desinformantes na internet aí dizendo que a gente não pode fazer isso não, que a gente não pode separar o Ie do Zus. Pelo contrário, é isso que a gente tem que fazer sim, para nós sabermos qual é o significado do nome. Por quê? Porque se eu quero saber o significado do nome Ialcha, eu tenho que separar Ial de Chá. Chá no hebraico significa salvação. Portanto, Ialcha no hebraico significa Ial é a salvação. Ial é o Salvador. Porque a palavra Chá significa salvação, Salvador. Então, quando eu separo o Chá de Ial, aí eu vejo o significado do nome. O nome é Ial é a salvação. Ial é o Salvador. Então, aqui nós vamos fazer isso. Nós vamos separar o Ie do Zus. Quando eu separo Ie do Zus, eu tenho o significado do nome. Aqui, ó. O significado do nome Iesus, quando eu separo, significa, ou seja, porco. Tá vendo aí, meus irmãos? Então, o significado do nome Jesus, do nome Iesus, o significado é esse aí, ó. Ou seja, porco. Por quê, Romeus? Porque a palavra Zus, no latim, significa porco. Tá aqui, ó. Vou pegar aqui o Wikipédia para vocês verem aqui, ó. Zus, no Wikipédia. Você vai ver aqui, ó. Zus é um gênero de mamífero pertencentes à família Suitae, Suitius, que inclui, entre outros, o porco doméstico. Deixa eu virar aqui a tela do celular para vocês verem. Tá vendo aí? O porco doméstico e o javali. Então, a palavra aí, aparece até o desenho dele aí na tela aí, ó. Tá vendo aí, né, meus irmãos? Então, o Zus, no latim, significa porco. Você pode pesquisar isso aí. Você não precisa acreditar em tudo que nós estamos falando aqui, não. Você pode correr atrás e pesquisar. E o que significa a palavra Ie, Romeus, no latim? Ie no latim está aqui, ó. Ie no latim é uma abreviação que significa, cá embaixo, que eu vou pegar para vocês verem aqui, ó. Ou seja, igual tá lá no Google, ó. Isso aqui é o Wikipédia, viu, meus irmãos? Ó, ou seja, ou então, isto é. Antigamente o Google traduzia assim, ó. O Google aqui nessa parte aqui, onde ele põe aqui, ou seja, antigamente ele colocava assim, isto é porco. Então o nome Iesus significa isto é porco. Tá vendo, meus irmãos? Nós já estamos provando com documentos que Iesus vem do latim.
E Iesus no latim significa isto é porco, ou seja, porco. Então esse foi o nome de blasfêmia que a Igreja Católica escolheu para colocar no Filho do Eterno. Olha aqui agora aqui, ó. O porco, na verdade, para muitos não sabem, mas o porco em Roma, ele é um deus. Ele é um deus lá em Roma. Aqui, ó, ao seu nome aqui, ó, Mocos, Deus dos porcos. Vou pegar aqui, ó, vou pegar só uma parte aqui, ó. Considerados símbolos de força física, vitalidade e viralidade, sobretudo os produtores masculinos da espécie, eram utilizados em rituais e oferendas. Os celtas, que adoravam muitos deuses, também possuíam um deus para o porco, Mocos. Tá vendo aí, meu irmão? Então, tá aí, ó, o porco era um deus lá em Roma. Ele era um deus lá em Roma. Ó, vou continuar lendo aqui, ó. Pegar daqui para frente. Ó, deixa eu subir aqui a tela para poder ficar melhor para nós ver. Pera aí, deixa eu subir a tela aqui. Vou pegar daqui para frente. O deus dos porcos foi motivo estampado em moedas da época. Também os nobres celtas eram enterrados com um porco ou parte dele, levando consigo para a eternidade a viralidade e a vitalidade. O escritor romano Tácito, 55 e 115 a.C., citou em sua obra Germânia os desenhos e representações dos porcos que os soldados germânicos faziam em suas roupas. Então os soldados, eles carregavam nas suas roupas o desenho do porco. Tamanha era a adoração que eles tinham por esses animais no Império Romano e em toda a Europa. Eles adoravam o Deus porco. Então foi esse nome aqui que a Igreja Católica escolheu para colocar no Salvador. O nome de um animal imundo, meus irmãos. Tá vendo aí? Estamos provando dentro das Escrituras que o porco, ele é um animal imundo. E este nome que eles escolheram para o Machia, Iesus, eles escolheram de propósito para poder blasfemar contra ele. Por quê, ó meus? Porque Yahshua não é representado por um porco. Yahshua é representado por um cordeiro. Deixa eu ver se eu acho aqui a passagem aqui para mostrar para vocês aqui, ó, Isaías. Em Isaías diz assim, ó: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro. Então o cordeiro é o símbolo do Filho do Eterno e não o porco. Mas Roma, a Igreja Católica, escolheu esse nome Iesus porque o seu significado é isto é porco. Então ela fez isso para poder blasfemar contra o Filho do Eterno. O que representa o Filho do Eterno nas Escrituras Sagradas é o cordeiro. Meus irmãos, se você pegar um porco, der um banho nele, lavar ele bem lavadinho e levar ele pôr no pasto para ele viver como uma ovelha, como um cordeiro, ele não vai viver como um cordeiro. Por quê? Porque essa é a sua índole. Ele é um porco. Quando ele vê um chiqueiro, ele vai ficar doido para voltar para dentro do chiqueiro para poder lambear novamente. Porque esse é o seu instinto. Ele é um porco, jamais ele pode ser um cordeiro. E se você pegar um cordeiro e levar o cordeiro e colocar num chiqueiro, lamear ele, pôr lá dentro do chiqueiro, ele não vai viver como um porco, porque a sua índole, o seu instinto não é para ser um porco. Ele nasceu para ser um cordeiro, um animal limpo, um animal puro. Então por isso que o Eterno escolheu Yahshua, escolheu o cordeiro para simbolizar Yahshua, porque Yahshua é santo, Yahshua é puro. Mas a Igreja Católica não. Ela escolheu o porco. Ela escolheu esse porco aqui, esse animal aqui, ó, para poder blasfemar contra o Filho do Eterno. Ela escolheu um nome Iesus, que significa esse animal aqui, ó. Então ela escolheu esse nome para poder estar blasfemando contra o Filho do Eterno. Então, meus irmãos, são várias passagens que nos mostram que o cordeiro é que simboliza, o cordeiro é que representa Yahshua e não o porco. Por exemplo, aqui em Apocalipse 14, o que diz? Então viu o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil. Então o cordeiro é que é um símbolo do Machia. No livro de Apocalipse capítulo 12 fala, eles o venceram graças ao sangue do cordeiro. Então o cordeiro é que é um símbolo do Machia, e não o porco.
Mas a Igreja Católica colocou um nome no Mashiach que significa isto é porco. Por quê? Porque o porco no livro de Levítico, Levítico capítulo 11, lá o Eterno fala que o porco é um animal imundo. Isaías 66, versículo 17 também mostra que o porco é um animal imundo. Então a Igreja Católica escolheu este nome para colocar no Salvador, esse nome Jesus, de propósito. Ela fez isso para poder os crentes estarem blasfemando contra o Filho do Eterno, chamando ele de porco. E aí quando você invoca esse nome, meus irmãos, você está se manchando, você está ficando cada vez mais imundo, você está se manchando com este nome. Esse nome Jesus, ele significa isto é um porco. Nós podemos dar continuidade ao estudo, meus irmãos. Mas antes de eu dar continuidade ao estudo, meus irmãos, eu gostaria de passar um desenho do Cipso, mostrando que esse nome Jesus, ele veio da Itália, ele veio de Roma. Só que ali no desenho do Cipso, ali, que é um desenho da nova ordem mundial, eles nos mostram que eles já sabem que esse nome significa porco. Lá eles usam um porco lá e falam que esse porco veio da Itália. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que esse nome Jesus, ele veio da Itália e ele significa porco. E lá o bonequinho lá no desenho, ele faz até o sinal da cruz e ainda agradece o Senhor por essa abominação. Porque ele sabe que o porco é uma abominação. Vou passar o desenho aí agora para vocês verem. E aí logo em seguida nós vamos dar continuidade ao estudo. Ok, meus irmãos? Vamos lá, nariz de tomada. Fareja uma trufa aí. Eu não sei por que foi mandado trazê-lo da Itália. De primeira classe, inclusive. E você ainda esquece de pedir as milhas. Interessado nisso? George Maroni, onde está seu porco de trufa? Tá olhando pra ele. Um porco humano. Obrigado, senhor, por essa abominação. Tá olhando pra ele. Um porco humano. Obrigado, senhor, por essa abominação. Obrigado, senhor, por essa abominação. Então, irmãos, como vocês viram, pregar o nome Jesus é ajudar a Igreja Católica a pregar o Deus porco no mundo inteiro. É levar o Deus porco para as nações, é ajudar, é trabalhar juntamente com ela, pregando esse nome de blasfêmia. Então nós não devemos compactuar com a Igreja Católica. Ela criou esse nome de blasfêmia e quem está pregando esse nome está contribuindo juntamente com a Igreja Católica para poder blasfemar contra o Filho do Eterno e levar essa blasfêmia para as nações. Por isso nós não devemos pregar o nome Jesus. Nós devemos pregar o nome Yahushua, o Mashiach. Agora eu quero trazer vocês aqui, meus irmãos, nessa outra página aqui, ó. Não sei se os irmãos já ouviram falar no título, Deus Porco. Vou trazer a tela para cá para ficar melhor. Ou melhor, porco-dio. Não sei se os irmãos já ouviram falar sobre essa frase. Porco-dio. Dio significa Deus. Deus porco. Essa frase, ela veio dos italianos e ela se disseminou por todo o mundo. Aqui no Brasil mesmo, tem muitas pessoas que veio da Itália, e eles veio com essa frase para cá. Eles falam isso constantemente. Qualquer coisa que acontece com eles, eles falam porco-dio, porco-dio. Porco-dio significa Deus porco. Everybody, porco-dio. Porco-dio. Essa frase veio dos italianos. Isso aqui é uma verdade que não tem como contestar. Essa frase foi criada pelo povo italiano, essa frase porco-dio. Então veja bem aí, essa frase aí, eu já vi até falar que eles chamam o pai de porco, chamam o espírito do eterno de espírito de porco, chamam o filho de porco-dio, que é Deus porco. É tanto que essa frase aqui, essa frase chiqueirão aí, ela tá lá também lá no time do Palmeiras. Por quê? Porque quem fundou o time do Palmeiras foram os italianos, foram pessoas que vieram da Itália, eles que fundaram o time do Palmeiras. E o masquete do Palmeiras hoje é um porco. E aí quando eles vão jogar lá no estádio do Palmeiras, eles falam que estão indo jogar no chiqueirão. Mas o que eu tô querendo mostrar para vocês? Que essa palavra porco-dio veio de Roma, veio da Itália, como aquele desenho lá mostrou. Então lá na Itália, meus irmãos, sempre existiu o Deus porco.
Então, meus irmãos, o porco dia, o Deus porco, o Jesus, queira as pessoas acreditar ou não, Jesus, que é o Deus porco da Igreja Católica, ele veio de lá, aí ele veio de Roma. Tá vendo por que o desenho dos Simpsons fala que o porco veio de lá da Itália e mostra tudo? Porque o desenho dos Simpsons é um desenho da nova ordem mundial. O desenho dos Simpsons, eu já até passei no desenho dos Simpsons aí, que quando ele foi lá para Jerusalém, ele deitou lá no túmulo lá, e ele deita lá no túmulo do Salvador, no desenho, e fala que naquele lugar foi sepultado o porco. Diante de nós está a igreja do Santo Sepulcro, onde se acreditar que ficar o tumba de seu Deus. Agora deixe-me olhar com reverência para o lugar de descanso sagrado. Que é isso? Homer, esse é o lugar mais sagrado do cristianismo, não é a rede do seu quintal. Desculpa, é que essas excursões são muito cansativas e é tão bom aqui na tumba do Salvador Desconhecido. Desconhecido? Esse é o túmulo do homem mais famoso que já viveu. Quem, o Gaguinho? O Gaguinho não é um homem, ele é um porco. E nem um porco de verdade ele é. Mas ele foi enterrado aqui, não foi? Não é um homem, ele é um porco. E nem um porco de verdade ele é. Mas ele foi enterrado aqui, não foi? Então, meus irmãos, esse pessoal da nova ordem mundial está por dentro de tudo. Então, irmão, nós estamos provando com um documento, com A mais B, não se deve pregar esse nome. Jesus é um nome de blasfêmia. Olha o que fala aí, ó. Para mim, particularmente, não passa de mais uma maneira que Satanás usou para deturbar, agredir e ofender o Criador, chamando-o de porco, mascarando essa blasfêmia com uma figura de uma divindade suína. Mas, na verdade, o que acontece? O que acontece é que a Igreja Católica foi ela que colocou o nome Jesus. Jesus, no latim, é Jesus. Jesus, que significa isto é um porco, como eu falei para vocês. Então, como vocês puderam ver, meus irmãos, esse Deus porco, ele veio da Itália. Então, esse Deus porco, Jesus, está mais do que provado que ele veio de Roma. Ele veio da Itália, do Vaticano, da Igreja Católica. Agora, irmãos, eu não poderia terminar esse estudo sem nós deixarmos de ler Daniel capítulo 8. Nós temos que terminar com esse texto. Eu sei que eu já fiz um vídeo falando sobre esse capítulo aqui, mas é bom nós voltarmos aqui de novo, para nós terminarmos esse estudo. Daniel capítulo 8, meus irmãos, fala de 4 impérios que vão governar o mundo. Babilônia, os Medo-Pérsia, a Grécia e Roma. Vou até colocar a imagem da estátua para vocês verem. Daniel interpretou o sonho para Nabucodonosor, falou que a cabeça da estátua era o império da Babilônia que estava governando na época dele. Aí Daniel falou, os braços da estátua é o próximo império que vai vir e vai destruir a Babilônia, os Medo-Pérsia. Depois Daniel virou e falou, o ventre da estátua é a Grécia de Alexandre o Grande, que vai vir e vai destruir os Medo-Pérsia. E o pequeno chifre aqui, meus irmãos, que é as coxas da estátua, era o Império Romano, que ia surgir e ia destruir os gregos, o Império da Grécia. Então esse pequeno chifre aqui, meus irmãos, que está em Daniel, capítulo 8, versículo 9 em diante, não tem nada a ver com Eteoque Epifânio, como os pastores têm ensinado. Se a pessoa lê isso aqui achando que é Eteoque Epifânio, ele nunca vai chegar ao entendimento de como é que o porco foi introduzido no lugar do cordeiro, de como é que eles colocou esse Deus porco, esse Jesus, no lugar de Yahshua Mashiach. Nós temos que entender esse capítulo aqui para nós entendermos isso. Então vou estar lendo mais uma vez para vocês. Vou pegar o capítulo 8, versículo 9. Diz assim, de um dos 4 ventos do céu, saiu um pequeno chifre, que depois cresceu muito, tanto na direção do sul. Vou pegar só até aqui para nós entendermos. Isso aqui é o que, meus irmãos? Isso aqui é o surgimento do Império Romano, depois da Grécia. Quando ele começou a surgir, quando ele começou a virar potência, quando ele começou a crescer, quando ele começou a ganhar guerras. O que ele fez? Ele foi para o sul. O que o pequeno chifre aqui, Roma, foi fazer no sul? Foi combater a Grécia, a Magna Grécia, porque era a Grécia que estava no poder. Lembre, meus irmãos, Babilônia, quem destruiu Babilônia? Os Medo-Persas, os braços. Quem destruiu os Medo-Persas? A Grécia, o ventre da estátua. E quem destruiu a Grécia? As pernas, que aqui está sendo representado por um pequeno chifre no capítulo 8. Então um império vinha e destruiu o outro. Então surgiu aqui o pequeno chifre. O pequeno chifre foi para onde? Foi para o sul. O que ele foi fazer no sul? Ele foi combater a Grécia, a Magna Grécia.
Então isso aqui não tem nada a ver com Antioquia Epifânio. Eu estou mostrando para vocês que o pequeno chifre é Roma. Roma foi combater a Grécia, porque era a Grécia que estava no poder, então o certo agora era Roma vir combater a Grécia. E para combater a Grécia, Roma tinha que ir para onde? Para o sul. Vou colocar a revista aí mostrando Roma indo para o sul combater a Grécia. Depois ela foi para onde? Ela foi para o Oriente. Quem está no Oriente? Os catáragos. Vou colocar a revista aí mostrando o ano. Para a Grécia, ela foi no ano 200. Para combater a Grécia, ela foi no ano 280 antes do Machia. Para o sul, para o Oriente, ela foi para o sul combater a Magna Grécia. Para o Oriente, ela foi no ano 260 e pouco, se eu não me engano. Vou colocar a página aí. Depois ela foi para onde? Ela foi para o país do esplendor. Onde está o país do esplendor? Jerusalém e Al-Shalem. Isso aqui foi no ano 63 antes do Machia. Tá vendo, meus irmãos? Eu estou mostrando tudo para vocês, história. Então Roma no ano 63 ela chegou em Al-Shalem, em Jerusalém. É tanto que quando o Machia chegou lá, quem mandava ali era o Império Romano. Como nós vimos aí. Aí ó, aí fala o que agora? Ela ergueu-se até contra o exército dos céus. Tá aí, meus irmãos, ó. Ela ergueu contra o exército dos céus. Como é que foi isso, meus? Quando os imperadores Tibério, Calígula, César Nero começou a matar os crentes, o exército dos céus aqui é os crentes, jogou os crentes para os leões comer na arena. Vou colocar um pedacinho do vídeo para vocês verem. Aí fala, derrubando por terra parte dos exércitos das estrelas e calcando-as aos pés. Tá vendo, meus irmãos? Então Roma levantou contra as estrelas dos céus os crentes e começou a matar eles. Agora, meus irmãos, agora. E chegou mesmo a exaltar-se contra o príncipe dos exércitos. Levantou contra quem agora? Levantou contra o próprio Ial? Não, levantou contra o filho dele, contra o príncipe. O príncipe aqui é o filho do Eterno, é Yahshua Mashiach. É tanto que no livro de Juízes, capítulo 5, quando Yahshua aparece para Josué, ele fala, eu sou o príncipe dos exércitos de Ial. Então levantou contra o príncipe. Espero que até aqui vocês entenderam claramente, meus irmãos, a mensagem. Agora, abolindo o sacrifício perpétuo e arrasando o lugar do seu santuário. Diz que tirou o sacrifício perpétuo que Yahshua havia feito para Ial. Muitos líderes aqui pegam aquelas tradução deturbada e pegam assim, lá onde está escrito assim, tirou o sacrifício que era oferecido ao príncipe. Essa tradução está totalmente fora, meus irmãos. Não foi isso que Roma fez. Roma tirou o sacrifício que o príncipe tinha feito para Ial. O seu sacrifício quando ele morreu no madeiro. Foi isso que Roma tirou. Foi o sacrifício que o príncipe fez por nós ao Eterno. Tá entendendo, meus irmãos? É tanto que tem uma tradução aqui que eu quero mostrar ela para os irmãos. Deixa eu ver se eu acho ela aqui para vocês verem. Aqui, ó. Ó. Dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Tirou dele quem? Tirou o sacrifício que Yahshua tinha feito para o Eterno. Como é que eu posso provar isso para vocês, meus irmãos? Aqui, ó. Vou vir cá em Juízes capítulo 13. Vou mostrar algo para vocês agora tremendo. Deixa eu fechar aqui. Quando o anjo de Ial aparece a Manoá, o anjo de Ial aqui é o próprio Yahshua. Deixa eu chegar a tela aqui para vocês verem. Quando o anjo de Ial, que é o próprio Yahshua, aparece para Manoá, olha o que Manoá fala com ele. Então Manoá disse ao anjo de Ial, ó, deixe que te detenhamos para que te preparemos um cabrito. Ele queria oferecer um sacrifício para o anjo, para Yahshua. Olha o que Yahshua fala para ele. Disse, porém, Yahshua ao anjo de Ial, a Manoá. Disse, porém, o anjo de Ial a Manoá, ainda que me detenhas, ó, não comerei do teu pão, e se fizer o holocausto, deixa eu subir a tela aqui para nós, para ficar melhor. E se fizeres o holocausto, é a Ial que oferecerás, aí ó, pois Manoá não sabia que era o anjo de Ial. Então, meus irmãos, Manoá queria oferecer um sacrifício para o anjo do Eterno, que é Yahshua. Yahshua falou, se você quiser fazer se você me deter aqui, eu não vou comer desse cabrito. Mas se você quer fazer um sacrifício, oferece ele para Ial. Por quê? Porque como eu mostrei para vocês na Bíblia de Jerusalém, Yahshua não recebe adoração. Ele não recebe sacrifício. O sacrifício é para Ial. Até que se vocês lerem o texto aqui, fala que quando Manoá terminou de oferecer o sacrifício, o anjo subiu no meio da fumaça. Ou seja, o anjo é aquele que leva o sacrifício para o Eterno. E Yahshua recebe o nosso sacrifício e oferece para o Eterno. Por quê? Porque ele é o sumo sacerdote.
E ele está no Santo dos Santos. Então ele recebe o nosso louvor, o nosso sacrifício, ele pega a nossa adoração e transfere ela para o eterno. Ele não recebe a adoração para si próprio. Está entendendo, meus irmãos? Por isso que ele falou com Satanás, arreda Satanás, porque está escrito, somente Yahweh adorarás e só a ele prestarás culto. Então, meus irmãos, o sacrifício que o pequeno chifre tirou aqui, é o sacrifício que Yahshua fez por nós a Yahweh. Não é um sacrifício que era oferecido ao próprio príncipe, não. É o sacrifício que o príncipe fez por nós ao eterno. O pequeno chifre foi lá e tirou ele. E o que ele fez, Romilson? Ele colocou o porco no lugar. O pequeno chifre colocou o porco, Roma, e com isso fez o quê? E arrasando o lugar do seu santuário, tá aí, ó. E o seu exército, arrebentou com a igreja do Mashiach. Manchou a igreja do Mashiach, por quê? Porque colocou o sacrifício do porco, colocou o porco para a igreja invocar, colocou Jesus. Com isso, o templo foi todo danificado, foi manchado. Nós, meus irmãos, somos o templo do Eterno. Deixa eu voltar aqui, mostrar para vocês que nós somos o templo do Eterno. Tá aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 3, aqui, ó. Vou ler para vocês aqui, ó. 3,16. Não sabeis vós que sois o templo do Criador e que o Espírito do Criador habita em vós? Nós somos o templo do Eterno. Só que Roma, o que Roma fez? Ela danificou o templo do Eterno. Ela danificou o templo do Eterno, o templo do Mashiach, que somos nós. Como é que ela fez isso? Colocando o porco, Deus porco, para a igreja invocar esse Deus porco. E aí o que aconteceu? O anjo então perguntou, Daniel perguntou para o anjo, então vai até quando essa visão toda, essa visão do surgimento do pequeno chifre, dele calcando aos pés o santo, dele tirando o sacrifício do príncipe que foi oferecido a Yahweh por nós, e ele danificando o templo do Mashiach, até quando vai isso aí? Olha a resposta aqui agora, meus irmãos, ó, no versículo 14 aqui agora, ó. Vou trazer aqui agora para vocês verem, isso aqui na Bíblia de Jerusalém. Aí ele responde, aí o anjo responde para ele, e ele respondeu-lhe, até 2.300 tardes e manhãs, então será feito justiça ao santuário. A gente faz justiça a um templo feito de pedra, meus irmãos? A gente faz justiça a um templo de concreto? O Eterno não habita em templo feito por mãos de homem mais? Então que templo é esse aqui que vai ser feito justiça ao templo? Esse templo é a igreja do Mashiach. Vai ser feito justiça a ela. Por quê? Porque o pequeno chifre, ele colocou ela para invocar um porco. Ele colocou a igreja para invocar o Deus porco. E muitos, na inocência, sem saber, estão invocando esse porco Jesus. Então tem que ser feito justiça. Tem que ser destruído essa Babilônia, essa imundícia, esse sistema que corrompeu a igreja do Mashiach. A grande Babilônia, essa mulher, a igreja católica, ela vai cair. Por isso que lá no Apocalipse fala, caiu a grande Babilônia que tem dado a beber do vinho da sua prostituição às nações. Tá entendendo, meus irmãos? Então, aqui ó, vai ser feito justiça. Algumas traduções vai traduzir como? Nós podemos pegar aqui algumas traduções em Daniel capítulo 8. Eu posso pegar aqui agora Daniel capítulo 8, deixa eu vir aqui. Deixa eu pegar aqui. Eu vou aqui em Daniel capítulo 8. Aguenta a mão, irmãos, que nós já estamos terminando. Mas esse estudo aqui, ele é tremendo para esclarecer a nossa mente. Olha como é que vai estar aqui nele aqui. Olha o que está escrito. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário, e o templo, será o quê? Será purificado. Por que 2.300 tardes e manhãs, meus irmãos? 2.300 tardes, que são 2.300 dias. Dias são interpretados como sendo anos. Ele falou, vai passar 2.300 anos. E aí então o templo do Eterno, o templo do Mashiach vai ser purificado desse porco que a igreja invocou. Porque quando ela invoca o porco, ela está se manchando. Porque o porco, quando você pode observar que o porco ele vai no chiqueiro e lamaceia todo dia, ele rola na lama. Então Jesus é o Deus porco, que a igreja tem envolvido com esse Deus porco. Tem anos, mais de 1.700 anos que a igreja está invocando o Deus porco. Ela manchou com ele. Então no final dos 2.300 anos vai acontecer o que com o templo? Ele vai ser purificado do Deus porco que ela invocou. Está entendendo, meus irmãos? Começou no ano 280. Se o calendário estiver correto, igual eu mostrei para vocês, 280 com 2020, nessa primavera agora vence o prazo.
Isso se o calendário estiver correto, meus irmãos, porque nós sabemos que Roma bagunçou todo o calendário, mas no documento na história aí fala que o pequeno chifre começou a guerrear com a Grécia em 280 com 2020 dá 2.300 anos. Então, o templo vai ser purificado, né? Jerusalém fala, será feita justiça ao templo, ele vai ser limpado desse Deus porco que ele passou invocando. Então agora deixa eu trazer vocês aqui agora, meus irmãos. Quando eu falo com vocês que a coisa é séria, aqui ó, olha o que está aí agora, meus irmãos. Olha o que está aí. No versículo 3. E me levou em espírito a um deserto e vi uma mulher assentada numa besta. Mulher é igreja, irmãos. Mulher representa igreja. Essa mulher aqui é a igreja católica, como eu já mostrei para vocês. Uma mulher sentada numa besta. Cor de escarlate. Isso aqui é a cor das roupas que é usada lá no Vaticano. Vou colocar a imagem na tela aí para vocês verem. Cor de escarlate. Isso aqui é a igreja católica. Que estava cheia de nomes de blasfêmia. O nome de blasfêmia, que é um nome de maior blasfêmia do que esse que eu mostrei para vocês. Jesus, Jesus, que significa Deus porco. Isto é porco. Isto é porco, como eu mostrei, irmão. Então, nome de blasfêmia. Blasfêmia contra quem? Contra o Filho do Eterno. Então, quando você ajuda a propagar esse nome, você está blasfemando. Você está levando um nome de blasfêmia para as pessoas. E os crentes estão fazendo o quê? Estão se sujando com esse ídolo, com esse Deus porco. É por isso, meus irmãos, que aqui, ó, em Apocalipse 14, olha o que fala aqui, ó. Deixa eu pegar aqui para vocês verem aqui, ó. Apocalipse 14, o que fala aqui, ó. Esses são os que não se contaminaram com mulheres. Quem são esses? Os 144 mil que estavam no Monte Sião com quem? Com o Cordeiro. Não estava lá com o porco, Jesus. Estava lá com o Cordeiro e Alcha no Monte Sião, 144 mil. Tinham na testa o seu nome e o nome do seu pai. Ial, Ialcha, Ialcha. O nome do pai e o nome do filho está na testa deles. Por quê? Porque eles não se contaminaram com mulheres. Por isso que eles estão lá no Apocalipse, ó, não se contaminaram com mulheres. Por quê? Porque essas mulheres aqui agora não é uma mulher só, igual está aqui no Apocalipse. Ó, o Apocalipse 17, você vê uma mulher só. Ó. Apocalipse, cadê? O Apocalipse 17, vamos lá. Aqui, ó, Apocalipse 17, você vê uma mulher só, a igreja católica. Mas ela tem filhas. As filhas são as igrejas evangélicas. Por isso que Ezequiel 16 fala tal mãe, tal filha. Por isso que aqui fala a mãe das prostitutas e das abominações da terra. A igreja católica é a igreja mãe. Tá entendendo, meus irmãos? Então ela tem muitas filhas. As filhas delas aqui, ó. Tá aqui, ó. Falando que os 144 mil não se contaminam com mulheres. As mulheres aqui são as igrejas evangélicas que pregam Deus porco, Jesus. Então os 144 mil não invocam esse ídolo. Então eles não invocando esse ídolo, eles não estão se sujando com esse ídolo. Porque o nome do Mashiach, meus irmãos, ele nos purifica. Ele nos purifica. Deixa eu ver se eu acho o texto aqui para vocês verem aqui. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. Quando você invoca o nome do Mashiach, meus irmãos, olha o que acontece aqui, ó. 6, versículo 11. Vamos ler aqui, ó. Ó. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados. Quando a pessoa invoca o nome verdadeiro, ele é lavado no nome de Yahshua. Mas haveis sido santificados. Ele é santificado, ele é lavado, mas haveis sido justificados no nome de Yahshua Mashiach e pelo Espírito do Eterno. Então, quando nós invocamos o nome verdadeiro, nós somos lavados. Mas quando nós invocamos Jesus, o Deus porco, nós somos lameados, nós somos sujados. E então, o que vai ter que acontecer? A igreja vai ter que ser purificada. Ela vai ter que ser purificada. O santuário vai ter que ser purificado. Então, os 144 mil, meus irmãos, eles não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. Esses são os que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Esses são os que dentre os homens foram comprados como primícia para o Criador e para o Cordeiro. Olha aí, tá vendo? E na sua boca não se achou engano. Algumas pessoas falam mentira. O que é engano, mentira aqui? Pode olhar qualquer rodapé de Bíblia aí que vai falar. Eles não se envolveram com idolatria. Eles não invocou o nome dos ídolos. Eles não invocou o Deus porco. Não invocou Jesus. Tá entendendo, meus irmãos? Então, essa questão, meus irmãos, aconteceu no livro de Daniel, capítulo 8. Eles tirou o sacrifício do Cordeiro. Eles tiraram o Yahshua Mashiach e colocou o Deus porco. Foi aqui, o pequeno chifre. Foi aqui, ó. Foi aqui que começou toda essa bagaceira. Tá entendendo? Por isso que fala que Roma leva
esse ídolo, meus irmãos. E aqui, meus irmãos, deixa eu trazer para vocês aqui, ó, confirmando o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, como eu disse no primeiro, quem assistiu lá, quem não assistiu, assista a primeira parte, lá é parte 1 e parte 2. O apóstolo Paulo falou, o apóstolo Paulo fala no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Olha o que ele fala aí, ó. 3:11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Ao 10. Segundo a graça do Criador que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto fundamento. Fundamento é o nome, meus irmãos. Paulo está mostrando que ninguém pode pôr outro nome no Filho do Eterno, quando mais um nome que significa porco. Ele fala, ninguém pode pôr outro fundamento. E, como sábio arquiteto, ele fez o quê? Colocou o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Por que Paulo falou além do que já está posto? Porque o fundamento, o fundamento que é o nome de Yahshua Mashiach. Ele falou, ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Qual é Yahshua Mashiach? Por que ele falou além do que já está posto? Porque o Eterno foi quem escolheu o nome para o seu filho. Acesse a parte 1 lá para vocês verem, meus irmãos. Foi o Eterno que escolheu o nome para o seu filho. Ninguém pode pôr outro fundamento, outro nome no Filho do Eterno. O Eterno não vai aceitar outro fundamento, outro nome, a não ser aquele que ele já escolheu. Como eu disse lá no outro vídeo lá, Lucas capítulo 1, versículo 31. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Yahshua. O anjo veio, o anjo aqui, apareceu para Maria, falou com ela, o Eterno mandou vir até você e mandou dizer para você colocar o nome no filho dele de Yahshua. O anjo falou para ela, você vai colocar o nome de Yahshua. Então o nome não foi escolhido por homem terreno, foi escolhido pelo Eterno, o nome para o filho dele. E aí, ela obedeceu, Maria obedeceu. Olha o que está escrito aqui no capítulo 1, versículo 30. No capítulo, aqui, né, o capítulo 2, né, versículo 31. E eis que em teu ventre conceberás, darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Yahshua. E aqui no capítulo 2 ela obedeceu. Ela colocou o nome que o anjo mandou colocar. Veja como está aqui, irmãos, o versículo 12 de Daniel 8. Veja bem, no 11 diz assim, e chegou mesmo a exaltar-se contra o príncipe do exército, abolindo o sacrifício perpétuo e arrasando o lugar do seu santuário. Agora o 12, meus irmãos. E o exército, e sobre o sacrifício ele pôs a iniquidade. Está vendo aí, meus irmãos? Sobre o sacrifício ele pôs a iniquidade. Eu vou estar lendo o rodapé da Bíblia de Jerusalém, no capítulo 8, versículo 12, vou estar lendo o rodapé da Bíblia de Jerusalém. Vou colocar ela na tela aí para os irmãos acompanhar. O rodapé diz assim, tradução aproximativa. Pode-se compreender que a iniquidade, isto é, a abominação da desolação, ou seja, o Deus porco, o ídolo, o Deus porco, substituiu o sacrifício no santuário. Tá vendo aí, meus irmãos? Então foi colocado o Deus porco no lugar do Mashiach, no lugar do sacrifício de Yahshua, foi colocado o sacrifício do porco. Olha o que eu falei agora. Ou ainda, o perseguidor quis que o sacrifício fosse considerado como iniquidade, como abominação. Então, meus irmãos, Roma tirou o sacrifício do cordeiro e no seu lugar colocou a abominação da desolação, a iniquidade. Colocou-se o sacrifício do porco. É isso que está no versículo 12. E no rodapé da Bíblia de Jerusalém confirma isso. Agora veja bem, deixa eu pegar aqui uma outra tradução para vocês aqui. Olha como é que essa aqui diz aqui, ó. Em vez do sacrifício diário, foi apresentada uma oferta nojenta. Tá vendo aí, meus irmãos? Foi apresentado uma oferta nojenta. Então o que eles fizeram? Eles tiraram o sacrifício do cordeiro e apresentou a abominação, o sacrifício do porco. Colocou o Deus porco no lugar do Mashiach. E com isso eles colocou o sacrifício do porco no lugar do sacrifício do cordeiro. Uma coisa que eu não poderia deixar de mostrar para vocês, meus irmãos, é o versículo 12 de Daniel, capítulo 8. Aqui diz assim, e o exército, sobre o sacrifício, ele pôs a iniquidade. Está dizendo que no lugar do sacrifício do cordeiro, o pequeno chifre, Roma,
colocou a iniquidade, colocou a abominação da desolação, colocou o sacrifício do porco, colocou o Deus porco, Jesus. E com isso fez o quê? Derrubou por terra a verdade e teve êxito naquilo que empreendeu. Como é que Roma derrubou por terra a verdade? Tirando o verdadeiro mediador entre o Criador e os homens. Tirando Yahshua e colocando Jesus Cristo, colocando Deus porco, tirando o cordeiro e colocando o porco. Foi assim que Roma lançou por terra a verdade. Está entendendo, meus irmãos? Ela lançou por terra a verdade quando ela fez isso aqui. Ó, o que está escrito aqui no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Isso é bom e agradável à vista do nosso Salvador, o Criador, que deseja que todo tipo de pessoas sejam salvas e venham a ter o conhecimento exato da verdade. Qual a verdade que ela lançou por terra? Qual que é a verdade? Pois há um só Criador e um só mediador entre o Criador e os homens, um homem, o Machia e Yahshua. Na Bíblia de Jerusalém vai estar escrito Yahshua, o Machia. Então, quando ela tirou o verdadeiro Machia e colocou o falso, colocou o Deus porco, ela lançou por terra a verdade de que Yahshua é o mediador entre o Criador e os homens. Ela colocou o Deus porco, ela colocou Jesus no lugar do Machia. Isso aqui não tem nada a ver com Etíoque Epifânio. Etíoque Epifânio não lançou verdade alguma por terra. Qual a verdade que Etíoque Epifânio lançou por terra? Nenhuma. Mas esse pequeno chifre aqui, ele fez um estrago enorme. Ele tirou o sacrifício do cordeiro e colocou o sacrifício do porco, do Deus porco. E com isso, ele arrebentou com a igreja e lançou por terra a verdade de que Yahshua Machia é o mediador entre o Criador e os homens, meus irmãos. Isso é seríssimo. Tem pessoas que dizem que esse pequeno chifre é Etíoque Epifânio. Não, Etíoque Epifânio, ele ganhou poucas guerras, mas ele não se tornou tão grande quanto esse pequeno chifre. Esse pequeno chifre aqui, ele é maior do que o Império Babilônico, ele se tornou maior do que os Medo-Persas, ele se tornou maior do que o Império da Grécia de Alexandre o Grande. Esse pequeno chifre aqui se tornou uma grande potência. Está falando de Roma, do Império Romano. Etíoque Epifânio não. Etíoque Epifânio foi um homem e ele não teve essa potência que esse pequeno chifre aqui teve. Só para esclarecer algo aqui para os irmãos aqui, ó. Quando os irmãos chegam no capítulo 23 aqui, ó, ele dá uma interpretação, o anjo dá uma interpretação para Daniel, só que ele já pula do Império Romano para o Anticristo, porque o Império Romano nós não podemos separar ele da pessoa do Anticristo, do Antimachia. O que fala no versículo 23? E no fim do seu reinado, quando chegarem ao cúmulo os seus pecados, levantar-se-á um rei de olhar arrogante, capaz de penetrar os enigmas. Aqui ele já passa do Império Romano, ele passa a falar do Anticristo, que é o cabeça do Império Romano, do Antimachia. Então, mais um motivo também para nós entender que não está se referindo a Etíoque Epifânio, esse pequeno chifre. Por quê? Porque nós não podemos separar o Anticristo, o Antimachia, do Império Romano, e nem o Império Romano do Anticristo. Quando nós chegamos no livro de Apocalipse, capítulo 13, e Apocalipse 17, ali nós vemos que o Apocalipse ele faz um trocadilho. Tem hora que ele fala do Império Romano, tem hora que ele fala do Anticristo. Tem hora que ele fala do Império Romano e fala do Anticristo, porque não pode separar os dois. Por isso que no versículo 23 aqui, o anjo já passa do pequeno chifre, que ele passa do Império Romano e ele passa a falar do Anticristo. Então eu espero que vocês entenderam aí. A verdade que esse pequeno chifre lançou por terra foi tirar o sacrifício do cordeiro e colocar o sacrifício do porco. Foi tirar Yahshua como mediador e colocar Jesus Cristo, Deus porco. Portanto, meus irmãos, é por isso que na história fala que Etíoque Epifânio, que era uma tipologia do Anticristo, ele entrou dentro de Jerusalém e destruiu ali a cidade. E dentro do templo ali, Etíoque Epifânio erigiu um altar lá dentro. E dentro do templo ele sacrificou um porco em cima do altar. A história hoje se repetir, meus irmãos. Dentro do templo do Eterno está o Deus porco. A Igreja Católica conseguiu introduzir o Deus porco e conseguiu introduzir o sacrifício do porco para dentro do cristianismo. Está entendendo, meus irmãos?